E a teologia da libertação faz parte dos erros da Rússia? Faz parte simplesmente porque tem algum relacionamento ou faz parte diretamente, foi diretamente mandado? Acompanhe a surpreendente resposta a esse questionamento conosco a seguir. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. O meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos novamente para meditar a audiência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, meditando aqui sobre a segunda e a terceira parte dos segredos, agora a segunda parte ainda, na temática do espalhar-se dos erros da Rússia. Nossa Senhora havia dito que se não atendessem aos pedidos de Deus, se não deixassem de pecar, haveria duas consequências terríveis, uma guerra pior que viria, e a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, trazendo guerras, fome, perseguições ao Santo Padre, à Igreja. Os bons seriam martirizados, o Papa teria muito que sofrer e nações seriam aniquiladas. E nesse espalhar dos erros da Rússia, nós estamos vendo tudo que está implicado nisso, para ver como são coisas que nos atingem até hoje, como nos atingiram profundamente esse espalhar-se dos erros da Rússia, e como é preciso nós voltarmos e atendermos aos pedidos de Nossa Senhora para determos esses erros. Vimos recentemente toda a parte do marxismo cultural, e agora nós precisamos nos deter um pouco sobre outra seara das consequências do espalhar-se dos erros da Rússia, também para muitos inusitada, inesperada, é desconhecida de nós, mas nós precisamos desvelá-la, porque já houve quem o revelasse, e nós só precisamos tornar isso conhecido. Bem, nós sabemos que a teologia da libertação, o que é a teologia da libertação? É uma tentativa de transformar em marxismo o cristianismo, o catolicismo, marcadamente católico, a teologia da libertação, seus autores, enfim. O que acontece? A salvação cristã, a mensagem de Jesus Cristo, ela é uma mensagem que tem um profundo impacto sobre a realidade, mas ela não se dirige especialmente para essa realidade, para esse mundo. O que o Senhor Jesus quer é a salvação das almas. O motivo por que existe a igreja é a salvação das almas, é a eternidade, a conversão para a eternidade. E sempre o Senhor Jesus, ele não... podemos olhar os evangelhos, ele não coloca metas de justiça neste mundo. Para entidades como o Estado, o Estado tem que ser assim, a organização da sociedade tem que ser assim. Não. Ele fala às pessoas, vocês têm que ser justos. Das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os mansos, os justos, os pacíficos, os misericordiosos, os perseguidos por causa da justiça. Então, ele vai dizendo o que as pessoas devem ser. Não falando para as instituições ou para a organização social. Ele não incitou uma revolta contra o imperador romano, nem contra a autoridade judaica, Herodes. Ao contrário, ele sempre se dirigiu aos corações. A esperança do cristão sempre foi uma esperança na eternidade. Nunca se disse, olha, vai acontecer... a não ser na parousia, para uma realização espiritual, a volta gloriosa do Senhor, que as coisas vão ficar bem aqui, a gente tem que ajustar as estruturas humanas, a organização da propriedade, e as coisas vão se consertar. Nunca foram assim. E a esperança cristã sempre foi uma esperança para a eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Na eternidade, né? Eu tenho que os sofrimentos da vida presente nem se comparam com o que virá. Todo o cristianismo, Jesus disse, olha, pobres sempre tereis convosco. Não existe uma situação assim, de organização por parte dos homens deste mundo absolutamente correta que Jesus tenha colocado como meta. Aliás, isso um pouco parece até com o pecado original. Um pouco isso até parece com que nós podemos fazer todo o bem nesse mundo aqui, independentemente de Deus, nós podemos organizar, nós podemos fazer. Então, ou com a Torre de Babel... Mas a teologia da libertação, ela padece desse mal. Ela assume o marxismo, ela diz que, como que a parousia, a redenção, ela deve ser para este mundo, novos céus e nova terra são neste mundo e por uma ação humana política, que é justamente a marxista. Nós temos que fazer não necessariamente uma revolução por luta armada,
mas uma mudança social em que nós extingamos a propriedade, ou perto disso, e nós acabemos com as classes sociais, e aí então nós vamos resolver todos os problemas. E que o cristianismo existiria para realizar uma sociedade sem classe, para realizar essa organização social intramundana aqui. Teria que mudar as estruturas, passa a ver o povo como se fosse realmente aquele povo que vai gerar uma luta e tal para uma transformação sociopolítica e econômica. Muitos desses teólogos da libertação podem ter sido muito sinceros, né, muito caridosos e terem sido tocados por situações de pobreza e tal, para ter desenvolvido a teologia assim. Mas a realidade é que isso não é cristão. Não é isso, não foi isso que Jesus disse, não é isso que a igreja sempre pregou. Não é isso, simplesmente. Eles dizem que os primeiros cristãos eram assim, praticavam isso, mas não é isso. Os primeiros cristãos, ao contrário, eles esperavam a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, não pensavam que a sua ação mundana, sociopolítica, iria fazer a transformação. De outro lado, existia correntes teológicas na Europa de viés extremamente imanentista, de viés extremamente de só olhar para este mundo presente. Não necessariamente com um viés tão marxista assim, mas certamente imanentista materialista, que não consegue ver o bem espiritual na prática. Dois autores protestantes foram muito importantes nisso, mais para o início do século, Rudolf Bultmann, e mais depois Moltmann, Jürgen Moltmann. Então, Bultmann, ele dizia que era incompatível com uma sociedade que tem a lâmpada elétrica, que tem toda a tecnologia, a ficar acreditando em milagres, em sobrenatural. Então, ele despreza muito a ação sobrenatural de Cristo, dos evangelhos. E Moltmann, ele escreve uma teologia da esperança em que ele realmente imagina que a esperança é uma mudança neste mundo. Muito com o progresso humano, que o ser humano vai progredir, vai melhorar, não olhando tanto para Deus, não olhando para o espiritual. E em grande parte, Moltmann em grande parte marxista também. Muitos católicos seguiram mais ou menos essa linha. Nós temos Hans King e tantos outros que influenciaram, né? Eu vejo Karl Rahner, Eduard Schlebeck, e Dominique Senit e tantos outros que fazem uma relativização muito grande do espiritual e imaginam uma ação muito imanentista, muito materialista da igreja apenas. Mas o fato é que a teologia da libertação latino-americana, embora tenha tido essa influência dessas correntes teológicas europeias, embora talvez tenha alguma sinceridade de alguns teólogos, bispos até, latino-americanos com a situação de pobreza, o fato é que o senhor Ion Mihai Pachepa, Desinformação, ele nos revela que Khrushchev, dono praticamente da União Soviética, depois da época de Stalin, ele determina a teologia da libertação. Ele escreve algumas bases e manda os seus serviços secretos implantarem isso na América Latina. Você sabia disso? Você sabia que vem direto da União Soviética a teologia da libertação? E o Pachepa diz que o termo teologia da libertação foi cunhado por Nikita Khrushchev. Vai dizer o Pachepa. O Khrushchev queria entrar para a história como líder soviético que exportou o comunismo para o continente americano. Em 1959 conseguiu colocar os irmãos Castro em Havana. Nos anos 1950 e 60, a maioria dos latino-americanos, diz o Pachepa, era pobre, camponeses religiosos que aceitavam o status quo. E Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Em 1968, vejam só, em 1968, o KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. Está falando da segunda grande reunião
da Conferência Episcopal Latino-Americana do CELAM em Medellín, na Colômbia. A pedido do KGB, o meu DIE, deu apoio logístico aos organizadores. Patipa está dizendo o seguinte: por determinação de Moscou, o meu departamento, eu ajudei a dar apoio logístico, lugar para se encontrar, financiamento, infraestrutura. O meu departamento ajudou a fazer a reunião de Medellín. Ele está dizendo. O propósito oficial da conferência era eliminar a pobreza da América Latina. Sua meta não declarada era legitimar um movimento político criado pelo KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a, aspas, violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. Segue o Pachepa. A Conferência de Medellín efetivamente endossou a Teologia da Libertação e os delegados a recomendaram para o Conselho Mundial das Igrejas. Ele vai dizer que é o Conselho Mundial das Igrejas, a sigla WCC em inglês, já era um órgão controlado por Moscou à época. Então, veja, em outro trecho, o Khrushchev disse que o Pachepa disse que o Khrushchev ele tinha uma tara por essa palavra libertação, né? Tanto que ele passa a financiar diversos grupos que usavam esse nome, inclusive a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e assim por diante. Ele gostava de botar essa ideia de libertação como uma libertação até contra os Estados Unidos ou contra a opressão capitalista, para fomentar o ideário revolucionário em muitas partes do mundo, inclusive na América Latina, e na América Latina, vendo que a grande parte da população era simples e religiosa, através de uma infiltração na Igreja Católica. Então, eu repito, não que muitos dos teólogos da libertação não tenham sinceramente tido essa ideia, não tenham imaginado isso, e não que não houvesse uma influência de teologias progressistas e imanentistas europeias, de alguma maneira similares ao que viria a ser a teologia da libertação latino-americana, embora a teologia da libertação latino-americana fosse muito mais claramente marxista. Mas o fato é que a União Soviética financiou a teologia da libertação. O brilhantismo de Nossa Senhora não é o brilhantismo de Nossa Senhora, não é uma grande mente. É que Deus mandou ela dizer isso porque Deus sabia. Se vocês não se converterem, não atenderem os meus pedidos, não deixarem de pecar, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, trazendo perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Quanto se difamou São João Paulo II e Bento XVI? Quanta revolta contra eles por parte da teologia da libertação. Então, os erros da Rússia, nós não vemos esses erros claramente à nossa volta, na igreja, nas comunidades eclesiais de base. A solução é aquela dada por Nossa Senhora: oração, conversão, penitência, reparação, enfim. Hoje, a teologia da libertação perdeu, em grande parte, esse teor tão marxista assim. Parece que isso já não convence mais ninguém, né? A teologia da libertação está muito mais preocupado hoje com ecologismo, com pacifismo, com ideologia de gênero, com causa LGBT. Mas tudo contra o que a igreja sempre foi e pregou. Erros da Rússia se espalhando, se fortalecendo, minando e querendo destruir a própria igreja. Então, muito importante nós conhecermos isso. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente, divulgue o canal, espalhe essa informação, se inscreva, ative as notificações. Semana que vem vamos continuar com os erros da Rússia. Ainda estamos indo para o final dessa parte dos erros da Rússia, ainda tem mais pedaço da segunda parte do segredo, a terceira parte, mas é importante nós continuarmos estudando. Deus abençoe, fique conosco, até a próxima.